Nós queremos, neste momento, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar aqui, poder nesse momento compartilhar com você a palavra de Deus. Estamos por um período aqui juntos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Que neste momento você possa receber a paz de Cristo na sua vida. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz perene, uma paz construtiva, uma paz duradoura e profunda e, sobretudo, transformadora. Eu quero, nesta ocasião, antes de poder entrar na reflexão da palavra de Deus, fazer uma oração com você, dirigir uma oração neste momento. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na tua casa, de estar na tua presença. Como é bom, como é agradável, como é significativo estarmos na tua presença. É o melhor lugar do mundo para se estar. Por isso, neste momento, Senhor, receba o nosso culto pessoal, receba a nossa adoração, a nossa rendição, a nossa contrição, e que o Senhor possa abrir neste momento o nosso coração para que seja uma terra fértil para a semeadura da tua palavra. E o Senhor possa abrir a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra e assim sermos edificados e assim crescermos. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta ocasião, eu gostaria de refletir com vocês a palavra de Deus, pensar durante alguns minutos sobre esse cenário que nós estamos atravessando. Parece ser tão recorrente e repetitivo, temos que falar sempre do momento que nós estamos vivendo, sempre desse cenário que nós estamos inseridos nele. Mas o fato é que nós estamos vivenciando um momento delicado da nossa história, da história da humanidade. Nós estamos vivendo um momento atípico em nossas vidas. A nossa vida, em todos os sentidos, tem sido atingidas, tem sido impactadas profundamente pelo atual contexto em que nós estamos vivendo. E eu queria chamar a sua atenção, neste momento, para a leitura da palavra de Deus que eu gostaria de fazer na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Eu queria pensar um pouco sobre a vontade de Deus. Falar um pouco a respeito desse ensino bíblico acerca da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Como compreender a vontade de Deus no cenário que nós estamos vivendo? Todo dia nós somos surpreendidos por notícias fatídicas, na televisão, na internet, nas redes sociais, ou mesmo numa revista semanal que lemos. Como compreender a vontade de Deus num cenário como esse? Numa realidade nua e crua como essa que estamos vivendo? Será que é possível compreender? Como aceitar a vontade de Deus nesse momento?
É sobre isso que eu gostaria de refletir com as senhoras e os senhores nesse instante. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas e a Epístola aos Romanos é a primeira delas. É considerada a epístola mais sistemática, mais abrangente e mais profunda de todas que ele escreveu. Alguns estudiosos afirmam ser a carta de Paulo aos Romanos um dos mais importantes documentos da Bíblia, porque ela insere em si mesma vários temas da teologia cristã. Essa carta ela tem influenciado a vida de milhões de pessoas. Algumas dessas pessoas, a exemplo de Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, Martyn Lloyd-Jones e Karl Barth, um teólogo suíço, e tantas outras pessoas que foram influenciadas pela Epístola de Paulo aos Romanos. De fato, esta carta é uma carta altamente relevante para nós nos dias atuais. Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui, nesse texto de Paulo, é acerca de 3 conselhos que ele dá para nós e que esses 3 conselhos podem ser aplicados ao contexto que nós estamos vivendo. Ele diz aqui, no início do versículo 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que mundo é esse que ele se refere? Não é o mundo geográfico, não é o mundo planetário. O mundo a que Paulo se refere aqui é o sistema dominante. É esse sistema no qual todos nós estamos inseridos, esse sistema corrupto, esse sistema doentio, esse sistema carcomido, esse sistema esfacelado em todos os níveis que podemos imaginar. Nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores no mundo atual, onde o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado, onde as coisas mais esdrúxulas e absurdas as pessoas consideram como normais, ou seja, há uma normalização, uma banalização de tantas coisas hoje no mundo. A família, por exemplo, está sendo atingida por esse processo degenerativo, o casamento, as crianças, os adolescentes, os jovens. O conceito de verdade é relativo. A crença, a convicção em Deus é relativo. A religião é relativa. Hoje, por exemplo, vê-se a religião hoje como um grande comércio, como uma espécie de indústria lucrativa. Então, nós vivemos em um mundo onde a inversão de princípios, de conceitos, é enorme. E o que Paulo está colocando aqui é que, diante deste cenário, nós, Igreja do Senhor Jesus, não podemos nos conformar. Não há como conformar com a realidade vingente que nos atinge. Não há como conformar com esses conceitos, com essa situação que vive o nosso país e que vive o mundo. Não dá para concordar com tantas mudanças, e quando eu falo em mudanças, é preciso que se diga que existem dois tipos de mudanças, não é? Aquelas que são benéficas e aquelas que não são benéficas. Nós não somos contra mudanças, a mudança ela é necessária, ela é salutar. Mas existem algumas mudanças que não mudam para pior, mas mudam para melhor, para mais grave, né? Então, o que Paulo coloca é que diante deste cenário terrível, deste cenário dantesco, não temos como conformar-se com isso. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está estabelecida no mundo para fazer a diferença. Ela está presente no mundo para ser sal e luz. Nós estamos presentes no mundo para transformar o mundo
não é pelo poder das armas, pelo poder bélico, não é pela economia, pelo equilíbrio da economia. É claro que tais coisas fazem parte do contexto do mundo, mas não é somente por isso. A igreja existe na face da terra para transformar o mundo, para transformar a sociedade mediante o poder do Evangelho. E é o próprio Paulo que diz, inclusive nesta carta, que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder para salvar. O Evangelho é poder para transformar. O Evangelho é poder para libertar. Então, o primeiro conselho de Paulo que encontramos aqui é esse: não conformar-se. A palavra conformar, ela possui várias etimologias, vários sentidos. Um deles é o sentido de parecer-se, assemelhar-se, assenhorar-se. É como você colocar um objeto parecido com o outro, lado a lado. A igreja do Senhor Jesus, embora esteja no mundo, embora viva dentro desse contexto caótico que vivemos, mas ela tem que fazer a diferença. Ela precisa fazer a diferença, porque ela é diferente. Não é? É claro que nós cristãos, a igreja, nós não queremos ser privilegiados. Não estamos querendo dizer aqui que somos diferentes, que somos especiais, ou que somos acima dos outros, que nos sobressaímos. Não, de modo algum. Não é esse o caso. Mas a igreja existe para fazer a diferença por intermédio do poder do Evangelho. É a mensagem que a igreja prega que faz a diferença. É a mensagem que nós anunciamos que muda o mundo, que transforma as estruturas da sociedade carcomidas pelo pecado. Sabe-se que o pecado é um mal degenerativo, que tem atingido todas as camadas da sociedade e tem transformado o mundo nisso que nós estamos enxergando. A nível social, a nível político, a nível ideológico, a nível econômico, a nível psicológico, está aí, não é? As doenças emocionais infestando a sociedade, enfermando as pessoas. Nunca os consultórios dos especialistas em comportamento humano, como psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, psicopedagogos, enfim, esse pessoal que trabalha com o comportamento humano, né? Nunca os consultórios foram tão cheios como atualmente, porque o ser humano atual está enfermo, o mundo está enfermo. Existe até, inclusive, um adágio popular que diz que se o mundo está enfermo é porque o ser humano está enfermo. E é verdade. O problema começa a partir do ser humano. E aí, no sentido pessoal, atinge o sentido coletivo. O núcleo da sociedade está se desfazendo. Os valores, os conceitos morais mais fidedignos, mais equilibrados, mais coerentes, estão sendo substituídos por outros. Né? Existe um sociólogo, se não me engano, suíço, chamado Zygmunt Bauman. Ele desenvolveu a teoria da sociedade líquida. O que significa isso? Nós vivemos uma época onde os valores estão se diluindo, estão se liquidificando, ou seja, o fluxo de mudança é muito rápido, as coisas mudam rapidamente. E essas mudanças, como eu disse, nem sempre elas são benéficas. Então, o conselho do apóstolo Paulo aqui, inicialmente é: não vos conformeis com este mundo. Não podemos aceitar a situação que estamos vivendo. Não podemos aceitar a situação de fracasso. Não podemos aceitar vermos tantas mortes como está acontecendo nesse cenário. Não podemos aceitar que as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens sejam tão atingidos por ideias subversivas, por ideias adversas, desequilibradas, inversas à palavra de Deus. Não podemos aceitar a corrupção que campeia por todas as camadas da sociedade. Não podemos nos conformar com isso. Precisamos reagir. E quando eu falo de reagir, eu não estou me referindo aqui a essas manifestações populares, não é? que existem nas grandes cidades. Alguém até um dia desse me perguntou: pastor, o senhor é a favor de greve? O que o senhor fala sobre greve? Não. Eu disse: olha, toda manifestação popular que não seja violenta, que as causas, que as razões sejam coerentes, ela é salutar, é válida.
há problema algum a manifestação, né? Aliás, a igreja existe para isso também. Agora, quando existem essas manifestações que desembocam na violência, né? Que desencandeiam numa explosão de violência generalizada, ou algumas até que têm razões e motivos dos mais descabidos possíveis, marcha da maconha, marcha das vadias e outras situações, isso é absolutamente descabido. Não é esse tipo de reação que eu me refiro. A reação que Paulo está colocando aqui, de não conformar-se, é não aceitarmos isso, é não conformarmos com o pecado, é não conformarmos com os erros, com a corrupção, é reagirmos mediante a palavra de Deus, mediante a pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que muda as pessoas, é o Evangelho que muda as estruturas sociais, é o Evangelho que transforma o núcleo da sociedade, é o Evangelho que causa a mudança de que o mundo precisa, é o poder do Evangelho. Por isso Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus. Então, a nossa reação é exatamente essa, é pelo poder do Evangelho. Se nós olharmos na história da igreja primitiva, veremos isso muito claramente. Ao longo da história, a igreja sempre reagiu, e ela reagiu de forma firme, de forma contundente, de forma resignada, mas sempre por intermédio do poder do Evangelho. Eu vejo às vezes por aí, andando nas ruas, como você, no nosso dia a dia, eu vejo tanta gente exaltada, as pessoas estão assim, com os nervos à flor da pele, não é? Quando se fala do governo, quando se fala de um plano econômico, quando se fala do auxílio emergencial, essas questões que nos atingem hoje. As pessoas estão com o nervo à flor da pele, logo as pessoas já querem se vingar, já querem jogar uma bomba no Congresso, essas ideias, né? Essas coisas. A diferença de um cristão é porque a reação dele é mediante o Evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão, ele reage pacificamente, porque ele sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra instituições. É preciso a gente ter muito cuidado quando a gente até vai fazer uma crítica ao governo, aos nossos governantes, que eles sejam certos ou não, que sejam homens impolutos ou não, mas é preciso a gente ter um certo cuidado, porque a nossa reação ela é pacífica. O próprio Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, né? Você não pode jogar gasolina na situação que está, nitroglicerina na situação que está. Nós somos pacificadores. Nós não aceitamos, nós não conformamos com a situação que está aí, mas a nossa reação é mediante o poder deste livro que está aqui nas minhas mãos. O Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus. Aqui está o martelo que esmiuça a penha. Aqui está a espada penetrante que penetra até a divisão da alma e do espírito. E eu te pergunto, você que me assiste nesse momento, você sabe onde fica a divisão da alma e do espírito? Você já parou para pensar acerca disso? Isso é muito profundo. Onde é que fica essa divisão? Na anatomia humana, na antropologia. Onde é que fica isso? A divisão da alma e do espírito. É claro que eu não vou falar sobre isso aqui porque demanda tempo e talvez a minha capacidade não atinja de explicar isso. Mas eu quero te dizer que essa palavra vai lá. Isto significa dizer que a palavra é tão penetrante, ela é tão profunda que ela vai exatamente nesse âmago, nesse ápice da natureza humana. Ela chega a dividir esses dois elementos, espírito e alma. Ela vai lá dentro. E aí, quando ela atinge esse âmago, é onde a mudança acontece. É onde as pessoas são transformadas, sem precisar fazer esforço nenhum, sem precisar nenhum tipo de coação, sem precisar nenhum tipo de artifício. O Evangelho é poder. Por isso, o primeiro conselho de Paulo aqui é esse: não conformar-se com este mundo. Paulo continua e nos dá aqui o segundo conselho, que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e os senhores. O segundo conselho é: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem uma outra versão da Bíblia, me parece que a versão atualizada, que diz a renovação da vossa mente. Eu
Eu não sou médico, eu não sou cientista, eu sou professor de teologia. Mas há uma diferença entre cérebro e mente. Não é? Cérebro é o órgão, a mente é a funcionalidade dele. E a mentalidade é o resultado da funcionalidade desse órgão. Compreendeu? Então, quando Paulo está dizendo aqui que precisamos ser transformados pela renovação da mente, ele está falando aqui da transformação da mentalidade, da maneira de pensar. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos, além de não conformar-se com tudo isso que está aí, com essa situação caótica que está aí, com essa imoralidade que está aí, com tudo isso que está aí, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa perspectiva. E me permito dizer uma coisa, mudar a mente não é uma tarefa fácil, porque mudar a mente significa quebrar coisas antigas, não é? Mudar a mente significa quebrar paradigmas. Mudar a mente significa quebrar barreiras que nem sempre nós estamos dispostos a quebrá-las. É difícil quebrar um conceito que a gente tem. O saudoso mestre pastor Antônio Gilberto, um dos grandes teólogos da Assembleia de Deus no Brasil, já falecido, num dos seus livros, ele diz assim, que quando um crente vai evangelizar uma pessoa de uma outra religião, suponhamos um católico, um espírita, e aí a pessoa diz assim, olha, eu tenho 20 anos que sou dessa religião. É preciso que o cristão compreenda que você está diante de uma pessoa que se acha certa. Ela está certa, porque a mentalidade dela é aquela. Ela nasceu dentro daquele reduto, ela foi criada dentro daquela cultura, dentro daquela ideologia, e agora chega uma nova ideologia dizendo que toda aquela ideologia que ele tinha, ou que ela tinha, está errada, tentando desconstruir. Então é uma tarefa titânica, é uma tarefa hércula, mudar a mente das pessoas. Mas o apóstolo coloca aqui, claramente, que é possível sim, mudar, renovar a nossa mente. A psicologia diz, os estudiosos dizem, que nós somos mais mente do que corpo, não é? Até porque todo o nosso organismo é dirigido pela mente, né? É por isso que quando as pessoas sofrem algum tipo de acidente na sua cabeça, levam uma pancada em determinada área da cabeça, ele pode perder a função, uma determinada função do seu corpo. Porque a mente controla todo o corpo. Na possessão maligna, por exemplo, não é? Satanás, a gente costuma falar, o demônio possui o corpo de alguém. Na verdade, Satanás ele não possui especificamente o corpo, é a mente. E ele possuindo a mente, obviamente que ele possui todo o resto. Porém, quando a palavra de Deus, quando o Evangelho de Cristo entra na mente do indivíduo, não é? E o Evangelho começa a causar aquele efeito que só ele pode fazer, que só ele causa. Conforme eu disse aqui agora há pouco, o Evangelho é poder. E se ele é poder, então ele tem um efeito. E existem dois efeitos principais quando nós ouvimos o Evangelho. O primeiro deles é um efeito mental. Você ouve a palavra e a sua mente, né? A sua mente, o seu cérebro, o órgão, a massa encefálica, ela vai ruminar essa palavra. Ela vai digerir essa palavra intelectualmente, racionalmente, empiricamente. Ou seja, você vai tentar refletir o que você está ouvindo. E aí acontece um segundo processo. Esse efeito desce para o coração. Ou seja, ele sedimenta, ele concretiza. E aí é onde a fé acontece. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Ouvir não é simplesmente a audição, mas é compreender o que está ouvindo e permitir que esta palavra realmente mude a sua vida. É assim que a minha vida foi mudada. É assim que a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro foi mudada. Eis o poder do Evangelho da cruz de Cristo. É uma mensagem profunda. Então, Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação
da vossa mente. É preciso você mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Na época de Jesus, quando lemos os evangelhos, a gente encontra isso, não é? Os fariseus, os saduceus, aqueles segmentos religiosos da época de Jesus. Eles enxergavam os leprosos, os doentes, os cegos, os pobres, como verdadeiras escórias da sociedade, como verdadeiros párias da sociedade. Mas Jesus, não. A visão de Jesus era diferente. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e as enxergavam como ovelhas que não têm pastor. Percebe isso? Você percebe o que é mentalidade? Você percebe o que é visão? Eles tinham uma visão diferente, uma visão inferiorista, uma visão preconceituosa, né? Mas Cristo não. Cristo tinha uma visão paternal. Cristo tinha uma visão da necessidade daquelas pessoas. Ele enxergava aquelas pessoas como doentes. Sim, é verdade, mas ele era o médico para essas pessoas. Ele chegou a dizer: eu não vim para os sãos. O médico, ele não vem para os sãos. Se você está bem de saúde, você não vai no médico. Você vai viver a sua vida, desfrutar a sua vida, viver, caminhar, movimentar, celebrar. Mas quando a gente está doente, não. A gente procura um médico. E Jesus se colocava nessa visão. Ele tinha essa perspectiva. Sabe? Quando por exemplo, você vai num museu, não sei se você já foi, ou enfim, né, nessas galerias de arte, às vezes a gente entra lá, eu sou leigo nisso, mas às vezes a gente entra lá e começa a olhar as obras de arte. E algumas dessas obras valem muito dinheiro, algumas valem milhões. Aí você passa a observar elas, são todas retorcidas, é um monte de ferro retorcido, soldado, aquela coisa tosca, esquisita. Mas é uma arte. Mas por que é uma arte? Para você não é, porque depende a sua perspectiva, depende do seu modo de enxergar as coisas. A filosofia chama isso de cosmovisão, visão de mundo. Então, muitas vezes você enxerga algo que uma outra pessoa enxerga diferente. Paulo está dizendo: mas experimenteis a renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a vossa maneira de enxergar as coisas, a sua cosmovisão. Qual é a visão que nós temos hoje? Diante desse cenário que a gente está aí, a visão é desanimadora. A visão é desalentadora, é desesperadora. Quantas pessoas, parentes, amigos, não é? Nós já perdemos nessa pandemia. Eu, pessoalmente, quase todo dia estou postando nas minhas redes sociais, no Facebook, eu estou postando postagens fúnebres de amigos, pastores. Qual é a visão que a gente tem diante desse cenário? É uma visão sem perspectiva. Mas eu quero te falar uma coisa. É possível se ter uma visão diferente nesse cenário, quando a nossa visão está em Cristo. Quando a nossa visão está em Deus. Quando a nossa visão está na palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus aconselhou a igreja de Laodiceia. Foi Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres colírio para os teus olhos e unja os teus olhos para que vejas. É claro que a igreja não estava cega fisicamente, mas estava cega na sua cosmovisão, na sua visão de mundo. E é essa visão que a palavra de Deus quer mudar. A gente precisa enxergar, sim, um mundo mais colorido, com perspectiva. O Evangelho de Cristo está levando isso para você aqui nesse momento. Mudar a sua visão, mudar a sua perspectiva. E aqui eu quero partir para o terceiro conselho, citado pelo apóstolo aqui nesse texto. Ele diz: para que experimenteis
qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Terceiro conselho que Paulo está nos dando: experimentar a vontade de Deus. E é aqui que eu quero finalizar a minha reflexão com você. Experimentar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? A vontade é um dos atributos da personalidade de Deus. Deus deseja. Deus tem desejo. Deus tem seus anseios. É uma forma de Deus de nos fazer compreender um pouco a divindade. A vontade é um dos atributos de Deus. E mais, Deus é livre na sua vontade. Existe um termo na teologia que nós usamos chamado de beneplácito. O que é o beneplácito? É a vontade de Deus manifestada baseado no seu livre-arbítrio. Em outras palavras, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Deus é livre, sabe? Ninguém coloca Deus contra a parede. Ninguém coage Deus. Ninguém coloca Deus em aperto. Deus é livre. Ele é soberano. Soberania. Ou seja, Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele está em cima. Não é? O grande evangelista americano Billy Graham dizia que o homem precisa ter os seus olhos voltado para duas perspectivas. Primeiro, quem Deus é? E segundo, quem eu sou? Quem Deus é? Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor do tempo e da história. As rédeas da história estão nas mãos dele. O governo desse mundo está nas mãos dele. A maior potência que existe é de Deus. Não é o governo americano, não é a China, não é nenhuma potência mundial, não. Está nas mãos de Deus. Deus detém o pleno poder do universo. E a segunda perspectiva é a gente compreender quem nós somos. Quem é o homem? A Bíblia faz essa pergunta, né? Se não me engano, Salmo 89, se não estou equivocado. Quem é o homem? Os filósofos gregos, os pensadores gregos, eles se debruçaram diante dessa pergunta há séculos tentando responder: o que é o homem? O que é o ser humano dentro desse universo imenso que nós vivemos? Quem somos nós? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve. Porque nós estamos simplesmente impotentes diante desse cenário que nós estamos vivendo. O que você pode fazer? Quando alguém recebe o seu teste positivo, porque contraiu esse vírus, o que vai fazer? Se a situação vai se agravando, é preciso ir ao hospital, e às vezes é preciso ser entubado, o que vai fazer? Tem pessoas que dizem assim: mas eu não aceito isso. A gente até entende, até compreende em face ao desespero das pessoas. Mas adianta alguma coisa você dizer que não aceita? Isso não está na sua mão. Isso não está na minha mão. Eu gostaria de dar saúde para tanta gente. Eu tenho certeza que você que me ouve também. A gente gostaria de dar saúde para tanta gente, né? Como um passe de mágica. Né? Receba saúde. Mas não é tão simples. Existem situações para as quais, observe bem, existem situações na nossa vida para as quais a única coisa que devemos fazer, que podemos fazer, é sentarmos e esperar o desfecho. Sentar, que eu digo, não é não fazer nada, mas é compreender que nós somos incapazes. Está fora da nossa alçada, está fora do nosso domínio. E quando isso acontece, significa dizer que só há um que pode mover tudo isso. Chama-se Deus. Eu sempre gosto de contar algumas historinhas. Talvez você até sorria aí onde você está. Já viu aquela história do avião
os passageiros estavam tranquilos, de repente o avião passa por uma tempestade e ele começa a balançar, e aí as pessoas, claro, ficam apavoradas. Eu já passei por esse processo uma vez. É apavorante, mas as pessoas ficam apavoradas e aí cada um começou a gritar o seu santo. Né? Enfim, não é? Mas tinha um ateu entre eles. Tinha um ateu lá. E o ateu foi um dos primeiros que disse: meu Deus! Ele disse isso. E o que eu estou querendo dizer com isso? Existem situações que a única saída é Deus mesmo. Para quem quer que seja, não importa quem. Né? Do rico ao pobre, do douto ao leigo, daquele que tem religião ao cético, do branco ao negro. Existem situações para as quais a única resposta é Deus. Então, o que Paulo está colocando aqui, por fim, é experimentar a vontade de Deus. Eu falava com uma pessoa hoje pela manhã. Eu dizia: olha, é impossível a gente compreender a vontade de Deus. Por duas razões. Primeiro, porque Deus é impossível de se compreender. Jamais iremos compreender Deus. A teologia não explica Deus, filosofia, ciência nenhuma explica Deus. Deus é inexplicável. E por que ele é assim? Porque ele é Deus. Porque se a gente pudesse compreender, ele não era Deus. Então, nós jamais iremos entender a vontade de Deus plenamente. Mas o que devemos fazer? Aceitar a vontade de Deus. E por que eu tenho que aceitar a vontade de Deus? Paulo classifica aqui, ele usa aqui 3 classificações para a vontade de Deus. Ele diz que ela é boa, ele diz que ela é agradável e ele diz que ela é perfeita. Porque eu tenho que aceitar essa vontade divina na minha vida. Porque eu preciso compreender que Deus fez o melhor para mim. Ainda que o melhor que Deus faça por mim não seja o melhor dentro do meu conceito. E querem que eu diga uma coisa, que eu seja muito enfático e sincero? Geralmente Deus nos contraria. Sabia disso? Quase sempre o Todo-Poderoso vai na contramão da gente. Quase sempre ele vai na contramão do que a gente pensa. A gente quer uma coisa, ele faz outra completamente diferente. Aí a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente começa a questionar: mas por quê? Mas por isso. Aí depois que o tempo passa, né? Depois que o tempo passa, que a história muda, que as coisas começam a adquirir o seu desdobramento, a gente percebe que foi o melhor. Eu quero terminar aqui a minha reflexão. Deixa eu contar uma pequena experiência. Eu fui pastor numa igreja na cidade de Trindade, aqui no estado de Goiás. É uma cidade bastante católica na sua maioria. E certa feita, era mais de meia-noite, alguém bateu na porta da minha casa. Era um irmão da igreja. E esse irmão, extremamente exaltado, nervoso, me disse que a sua filha, de 15 anos, uma adolescente, havia engravidado do namorado. Uma gravidez imprevista, precoce. E ele era uma pessoa muito conservadora, né? Um nordestino muito conservador, e ele estava extremamente alterado e ele queria pegar as coisas dela e jogar ela na rua, colocar ela na rua, mandar embora. E ele foi na minha casa dizendo que antes dele tomar essa decisão, queria ouvir uma palavra da minha parte. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu falo para esse homem aqui agora? Crise familiar é difícil, né? Mas na hora Deus me deu uma direção. Eu olhei para ele e disse assim: o senhor ama a sua filha? Mesmo nessa situação que o senhor se encontra agora. Eu sei que agora o momento é de raiva, mas o senhor ama ela? Quando ela nasceu, o senhor amou-a? Ele disse: sim, eu amo. Pois então eu tenho uma palavra para dar para o senhor.
Daqui a 9 meses, ela vai dar à luz a essa criança. Não sei se será um menino ou uma menina. Daqui a 9 meses, ela vai dar à luz a essa criança. Daqui mais um tempinho, talvez aí uns 9 meses ou um ano, o senhor vai ter dentro da sua casa aquele negocinho pequenininho, correndo dentro da sua casa e gritando pelos cantos da sua casa, lhe chamando de vô. E quando isso acontecer, o senhor vai compreender que o amor supera tudo. Querem que eu diga uma coisa? Isso foi há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. Hoje, quando eu vou à Trindade, que eu passo na casa dele, ele mora lá até hoje. Sabe quem é que no portão, vai lá no portão receber a gente? A netinha dele. Filha da filha dele. Aquela coisinha mais linda do mundo. E olha o cuidado dele com ela. Parece aqueles avô, aqueles avô bobão, sabe? Babão, atrás dela. Aquele cuidado daquela coisa. A vontade de Deus é perfeita. O que eu estou dizendo com isso? Que Deus é especialista em mudar tragédias. Deus é especialista em reconstruir a história das pessoas. Deus é especialista em reconstruir a história de uma família, a sua história. Deus é especialista porque a vontade de Deus, Paulo está dizendo, que ela é boa. O que é boa? A palavra boa é uma etimologia da palavra bondade. A bondade é um dos atributos de Deus. Deus é bom, porque a natureza de Deus é boa. Assim como Satanás, por exemplo, é mau. Por que ele é mau? Porque a natureza dele é mau. Ele não pode ser bom, porque a natureza dele é perversa, é maléfica. Quando ele pratica o mal, ele pratica algo que lhe é pertinente, inerente à sua natureza. Mas Deus não, Deus é bom. Deus não pode fazer o mal. Por isso que nós não podemos atribuir essa pandemia a Deus, porque Deus não faz o mal. Agora, é claro que por intermédio dessa pandemia, Deus está nos ensinando. Entendeu? Deus está mostrando a sua pedagogia para nós por intermédio de tudo isso que a gente está enfrentando. Pode ter certeza. As percas nos ensinam. A dor, ela é pedagógica, ela nos ensina. Mas Deus não está fazendo isso porque Ele nos odeia. Ele não está fazendo isso porque simplesmente Ele quer castigar o mundo. Não. Deus está fazendo isso porque Ele quer mudar o mundo. A vontade de Deus também é agradável. Significa que ela é aprazível. A vontade de Deus, ela é perfeita, não tem defeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Ainda que uma ação de Deus vá de encontro ao que eu penso, ao que eu desejo, mas ainda assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu quero que você guarde essa reflexão no seu coração. Esses 3 conselhos de Paulo. O primeiro conselho dele, ele diz, não conformar com o mundo. Segundo conselho que ele diz, renovar o seu entendimento, a sua mente. E o terceiro, experimentar a vontade de Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, Jesus deixou bem claro, dizendo, seja feita a tua vontade. E ele fecha essa pedagogia, esse ensino. Assim na terra como no céu. Ore comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu não sei quantas pessoas serão alcançadas por essa mensagem, pela tua palavra. Eu penso que esta palavra estará entrando em lugares que nós sequer imaginamos. E aonde ela entrar, que ela tenha o efeito que somente a tua palavra pode ter. Senhor, eu te apresento neste momento essa pessoa, este homem, essa mulher, essa família, essa casa, essa empresa. Eu te apresento nesse momento
as múltiplas necessidades deste meu irmão e minha irmã que me ouve, que me assiste nesse momento. Entra com provisão nesse lar, Senhor. Acalma esse coração, aquieta esse espírito revolto, sossega esta alma, Senhor. Que o Senhor possa trazer agora o milagre que essa pessoa precisa. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer as famílias em meio a essa crise que vivemos. Que as pessoas possam ser fortalecidas, encorajadas, empoderadas pelo poder que o Teu Evangelho tem. Fica conosco nesse dia. Fica conosco sempre, porque o Senhor nos garantiu, por intermédio da Tua palavra, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fica conosco. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus negócios. Levante a sua cabeça. Deus está com você. Deus está conosco em meio a esse cenário de crise. Tá bom? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do querido e doce Espírito Santo permaneçam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Graça e paz.